Então, vamos continuar. Agora eu vou falar de Lucas, né? Lucas escreveu também, assim como Pedro, né? No vídeo passado, finalizou eu falando do esforço de Pedro em registrar aquilo que Deus passou para ele, né? Então ele sabia que a morte estava chegando, ele estava percebendo, né? Sobretudo com relação às perseguições que aconteciam com muita frequência naquela época. E ao perceber isso, então ele entende a necessidade, ele se esforça, ele diz isso, olha, eu me esforcei para deixar é, registrado tudo aquilo que de fato Deus havia colocado em seu coração, em sua mente. Tá? Então houve essa preocupação dos apóstolos. Lucas fez a mesma coisa. Lucas capítulo 1, Lucas está ali, vamos ler essa passagem juntos. Ó. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes, as verdades em que fostes instruído, tá certo? As verdades em que fosse instruído, tá ali, tá ok? Então veja bem, olha a preocupação de Lucas. Ele está escrevendo aqui para esse Teófilo, né? Parece que era uma pessoa de renome importante, ele chama de excelentíssimo, né? Então ele está expondo algumas coisas com relação ao Evangelho, com relação à vida de Cristo, né? Então Lucas escreveu não só o Evangelho, né, de Lucas, mas ele escreveu Atos dos Apóstolos também. Então uma pessoa muito inspirada por Deus. Então veja bem, quando ele diz aqui que ele escreveu, ele está expondo isso, fazendo uma exposição em ordem aqui, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Plena certeza. Então, ao registrar, Lucas estava dando oportunidade não só para esse Teófilo, né, mas para todos os outros cristãos, de ter, aqui como ele diz, ter plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Então, essas verdades, né, inicialmente foi de boca. Houve uma instrução de boca, e aí é um privilégio que Teófilo e os outros que viveram ali no primeiro século, tá certo? Eles ouviram inicialmente de boca, mas depois teriam o que? Esse registro, essa exposição em ordem registrada, para que confirmasse, evidenciasse ali que essa instrução inicialmente de boca era de fato a verdade. Então você percebe aqui a importância desses apóstolos, depois de tudo que eles passaram, né, indo para todas aquelas regiões, ensinando, pregando, isso debaixo de muita perseguição, tá certo? Mas não nos esqueçamos que Deus, dando capacidade, dando força, e sobretudo Deus deu esse consolador, esse auxílio, essa ajuda à pessoa do Espírito Santo, né? Fazendo com que eles lembrassem de tudo que eles aprenderam de Jesus e que eles registrassem. Então o propósito de Deus foi que houvesse um registro disso. E não é uma inovação isso, porque o próprio Antigo Testamento, né, aquilo que Moisés escreveu, né, não só os 10 mandamentos, mas depois as leis e tudo mais, era para realmente ficar evidenciado de que a vontade de Deus era aquilo que estava escrito, aquilo que estava revelado. Né? A gente tem falado um pouquinho aqui que a velha aliança, o Antigo Testamento, a lei de Moisés, serviu com um propósito específico, né? Serviu como um aio, como um tutor, preparou o povo para a chegada de Cristo. E Cristo vindo, então, trouxe agora a sua instrução, os seus mandamentos. E por meio agora desses apóstolos, isso seria registrado, seria escrito. É o que a gente tem hoje em nossas mãos, a Bíblia Sagrada, não é? Sobretudo o Novo Testamento, que vai orientar e vai dizer para nós cristãos qual é a perfeita e completa vontade de Cristo. Tudo bem? Então é isso. Lucas faz isso. João, o apóstolo João também escreveu, e o propósito dele ter escrevido é para que depois os discípulos, né, pudessem crer em Cristo e ter a vida eterna. Então João escreveu para dar essa oportunidade, para que todos ao lerem, ao terem acesso àquilo que João escreveu, pudessem crer que de fato Cristo era o Filho de Deus e a vida eterna viria exclusivamente por ele. João capítulo 20, versículo 30, olha lá o que diz. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro.
Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então João escreveu com essa finalidade. Ele registrou isso para que as pessoas crescem em Jesus, né, como Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então era necessário registrar e eles se incumbiram dessa responsabilidade e fizeram muito bem, porque a gente sabe e tem acesso a isso hoje nos nossos dias e sabemos o valor, a importância que essas palavras desses apóstolos representam para a gente. Né? É o próprio Deus falando com a gente, né? Nos instruindo e nos capacitando. Então o povo de Deus, a igreja, referia-se a essas mensagens, né? Esse ensinamento dos apóstolos como uma autoridade máxima. É muito importante entendermos isso, pois quando eles escreviam, eles diziam, eles registravam que o que eles estavam falando, ensinando, eram mandamentos do Senhor. Então a igreja respeitou isso, entendeu isso como de fato uma verdade. Deus estava capacitando esses homens, por meio do Espírito Santo, a revelar, a escrever o que de fato era a vontade dele. 1 Coríntios 14 fala a respeito disso. 1 Coríntios 14. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Então, se uma pessoa se considerava, né, um cristão, se considerava até de uma certa forma uma pessoa liderante, influente no grupo, uma pessoa espiritual, essa pessoa deveria reconhecer, né, que o que estava sendo escrito e revelado era mandamento do Senhor. Então, quando abrimos as nossas Bíblias, nós temos que ter essa consciência. O que lemos ali é mandamento do Senhor. É aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. A igreja não devia ir além do que está escrito, tá? Então, todos esses cristãos, inicialmente, eles recebiam essa instrução, né? Vocês não podem ir além, vocês não podem ultrapassar o que está escrito. 1 Coríntios 4 fala a respeito disso. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensorbebeça a favor de um em detrimento de outro. Então, Apolo foi um grande pregador aqui, juntamente com Paulo, eles deixaram bem claro aqui, né, esses pregadores, esses apóstolos, né, sobretudo Paulo aqui, ele deixou bem claro, olha, não ultrapasse o que está escrito. E por que ele teve esse cuidado? Porque ele se preocupou, ele juntamente com esse grande pregador que foi o Apolo, por que eles se preocuparam? Porque eles entendiam que por trás desses mandamentos que eles estavam revelando, que eles estavam escrevendo, certo? Existia a verdade de Deus. Então, não se ultrapassa aquilo que está escrito, porque é a verdade de Deus. Paulo faz um aviso em 2 Tessalonicenses 3, 2 Tessalonicenses 3, tá certo? Eu vou ler aqui, mas no monitor eu vou ficar, vou deixar para outro vídeo, tá certo? 2 Tessalonicenses 3 diz o seguinte, ó, caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, perderá a comunhão na igreja. Perdendo a comunhão da igreja, perderia a comunhão com Deus, tá certo? Então é tão importante entendermos isso, porque se alguém não prestasse obediência, não queria seguir, não queria observar, então a igreja tomaria a iniciativa de não permitir que essa pessoa continuasse mantendo comunhão ali com os irmãos, no grupo em que eles estavam se ajuntando para poder servir melhor a Deus. Então, isso só é falado, isso só é exigido se de fato aquilo que foi definido como verdade, aquilo que foi definido como a vontade de Deus, né, fosse obedecido. Então, se não fosse obedecido, perderia a comunhão a pessoa que assim agisse. Então, tudo isso reflete para a gente, tudo isso mostra para a gente que, de fato, essa revelação foi completa. Toda a vontade de Deus foi passada por meio desses apóstolos. E quando eles começaram a escrever,
chegando os seus escritos, as suas cartas, as suas epístolas nas igrejas, elas interpretaram como sendo a própria palavra de Deus. Assim como no Antigo Testamento, o que estava na lei de Moisés foi interpretado por eles como a vontade de Deus. Moisés foi apenas um instrumento na mão de Deus. Eles interpretaram dessa forma. Por isso que eles se esforçaram, nem sempre, mas dá para perceber que houve momentos especiais em que o povo se sacrificou para poder observar o que Moisés escreveu. Aqui não é diferente, o Espírito é o mesmo. Lá no Antigo Testamento, Moisés revelando no Monte Sinai a vontade de Deus. Aqui, no Novo Testamento, os apóstolos, então sendo guiados e orientados por Deus para transmitir a vontade do Senhor. Tá? E eles deveriam, então, ser ouvidos, haveria uma necessidade de dar credibilidade, não porque simplesmente eram as suas palavras, mas porque era a palavra de Deus, por meio deles. Vamos parar por aqui, ok? Peço desculpas porque esse assunto é tão importante e vai ser vários vídeos pequenos, tá certo? Agora eu vou finalizar de uma maneira normal, né? Eu estou olhando no cronômetro ali e vou parar por aqui, tá ok? Os vídeos menores anteriores, infelizmente, houve um probleminha, uma hora acabou a bateria do celular, e aí você acaba terminando de uma forma um pouco brusca. Mas eu acho que a mensagem que eu gostaria de passar para vocês, independente de ser 2, 3 vídeos menores, a mensagem, o conteúdo, eu acredito que foi transmitido e eu gostaria muito que você refletisse sobre isso. Porque algumas coisas que nós estamos falando aqui hoje no contexto religioso, a prática tem sido tão diferente que mesmo mostrando na palavra de Deus que é assim, de fato foi isso que Deus quis, né? Algumas pessoas podem até estranhar e dizer, não, mas eu não tenho ouvido isso do líder religioso lá na igreja que eu faço parte. O meu pai, o meu avô eram muitos religiosos, bem religiosos, cristãos, e eles não me passaram assim, aprendi de outra maneira. Então analisa, certo? De fato, você tem um vídeo aí, dá pausa, vê qual é a passagem que eu citei, está explícito aqui no monitor. Aí você vai lá para a tua Bíblia, pega, lê e descubra se de fato o que eu estou comentando aqui está na Bíblia ou não. Se não estiver, até sugiro para você não dar ligança, não se preocupar, porque se eu estou falando algo de mim mesmo aqui, se eu estou passando só, estou filosofando, estou querendo passar para você apenas aquilo que eu acho, eu sugiro que você não se preocupe em observar isso. Mas se você tiver a curiosidade de avaliar, ou talvez a passagem até você já conhece, você sabe que de fato é isso que está revelado na palavra de Deus. Talvez essa mentalidade um pouco frívola, vamos dizer assim, a mentalidade de que as escrituras é arcaico, é uma coisa que não dá para seguir as orientações nos dias de hoje. Cuidado com essa filosofia. Tá? O humanismo está aí, as filosofias estão aí e a tendência é muitas vezes degredir essa autoridade que as escrituras têm. E quando você degride a autoridade da palavra de Deus, das escrituras, sobretudo o novo pacto, a nova aliança, o novo testamento que deve reger a vida dos cristãos, você está comprometendo a autoridade do próprio Deus. Porque Jesus diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E é Ele que passou essas instruções e esses mandamentos para os apóstolos. Então, descrer disso, achar que não dá para seguir essas orientações nos dias de hoje, até uma ou outra eu sigo, mas no montante não. Tem algumas coisas difíceis e eu prefiro ignorar. Cuidado, porque ao fazer isso, você pode estar indo contra a vontade de Deus, entristecendo muito a Deus. E eu tenho certeza que se você não é um ateu, você acredita que Deus
é o Criador de tudo e que Ele existe. E se você crê que Ele existe, obviamente você precisa crer que um dia nós vamos estar cara a cara com Ele e prestar conta de cada ato, de cada gesto nosso. Meu propósito é ajudar você a de fato acreditar que a palavra de Deus é perfeita, é completa. Não tem erros. Não tem erros. Se alguém passou para você que ela tem erros, saiba que essa pessoa mentiu para você. Que Deus tenha misericórdia, nos ajude, porque a gente está diante de uma das tarefas mais difíceis, humanamente falando. Obrigado pela oportunidade, ok?